Olá pessoal, professor Wilson Cândido de volta com mais um vídeo da série Por Mais Leitura. Hoje conversando sobre autismo, empatia e neurônios espelhos. O que são esses neurônios espelhos? Por que se fala tanto deles quando a gente se refere ao autismo? Vamos lá. A gente tem conversado sobre uma expressão chamada cérebro social, que é tema de um próximo vídeo. Esse cérebro social, ele engloba um conjunto de áreas cerebrais, diversas áreas cerebrais, a gente cita algumas, mas são muitas outras áreas juntas, que envolve córtex pré-frontal, neurônios espelhos, corpo caloso, cerebelo e amígdala, dentre tantas outras áreas que também fazem parte desse grupo, chamado sistema límbico ou motivacional. Nesse contexto, os neurônios espelhos entram aí com um papel extremamente importante, porque ele é que é responsável, ou eles que estão distribuídos nas áreas frontal e parieto frontal, eles são responsáveis pela nossa primeira forma de comunicação com as pessoas, que é chamada de imitação social. Então, os neurônios espelhos fazem com que a gente, enquanto bebê, perceba o mundo depois que sai do seu contexto de interocepção para o contexto de exterocepção. O bebê começa a perceber o que está no seu entorno. E tudo que é feito mecanicamente pelos outros é reproduzido por ele. Por exemplo, os neurônios espelhos vão fazer com que esse bebê passe a reproduzir mecanicamente ações motoras que outras pessoas desenvolvem na sua frente, como soltar beijos, chamar, dar tchau, legal, piscar os olhos, fazer caretas. Ele faz tudo isso que o adulto faz, mesmo sem saber o significado disso. Conforme o bebê vai amadurecendo enquanto atividade cerebral, ele vai saindo dessa ação mecânica, de mera repetição, para a interpretação de tudo aquilo que não é dito em palavras, mas é dito com gestos, com olhares, com mímicas, com aquilo que a gente chama de metacognição, que tem um significado amplo. Então, essa capacidade de imitar e de mais tarde interpretar se dá pelo bom funcionamento dos neurônios espelhos. Daí a gente consegue interpretar as expressões faciais do outro, a gente consegue se colocar no lugar do outro para sentir que o outro sofre, sentir que o outro tem fome, sentir que o outro está cansado. Essa empatia que a gente fala nesse contexto é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de atribuir estados mentais ao outro, de entender que o outro tem sentimentos, tem diferente dos meus, tem uma mente diferente da minha. Isso é muito bem explicado por uma teoria chamada teoria da mente, que é a capacidade de atribuir ao outro estados mentais diferentes do meu e entender que esse outro tem sentimentos que são diferentes dos meus sentimentos. Então, a pessoa com autismo tem uma dificuldade de metacognição extrema em função de prejuízos nesses neurônios espelhos. Daí ela muitas vezes está conversando sobre um assunto e você sai ou dá sinal que não está a fim de falar sobre esse assunto e ela não percebe por essa falha de leitura a partir desse neurônio espelho, que deveria fazer com que ela observasse, interpretasse os sinais para entender que aquele assunto não cabe, que a pessoa não está a fim de falar sobre aquilo, coisas desse tipo. Por isso a gente tem pessoas com autismo com dificuldades em mentir, com dificuldades em esconder as coisas, porque elas são transparentes demais e não entra nesse jogo social que a gente aprendeu a fazer, em função desse perfeito funcionamento cerebral que a gente tem. Então, os neurônios espelhos, eles têm esse papel de reprodução mecânica para mais tarde nos dar a capacidade de interpretação dos significados mecânicos que eu estou reproduzindo. O brincar, por exemplo, é uma repetição mecânica, inicialmente, do que a criança vê no contexto social, para que mais tarde ela possa ir internalizando, interpretando como o mundo funciona. E ela aprende pela brincadeira, porque ela vai internalizando pela imitação diversos contextos, né, ou figuras de representação social. E aí a pessoa com autismo tem um brincar pouco funcional. Por isso que é importante que a gente instigue, insista nessa brincadeira para que ela possa promover capacidade de neuroplasticidade e esses neurônios espelhos possam vir a ter melhor funcionamento, tá? Então, nesse contexto de empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro,
A pessoa com autismo tem essa dificuldade de atribuir a esse outro estados mentais diferentes, de interpretar gestos, mímicas, a expressão de tristeza, de raiva, de cansaço, porque essa falha no imitar mecânico, para mais tarde entender o significado dessa ação mecânica, está em prejuízo em função de falhas nesses neurônios espelhos. Eles estão funcionando? Sim. As trocas de informações estão acontecendo, mas muitas vezes com falhas que dificultam o bom desenvolvimento dessa neuroplasticidade que todos nós precisamos ter. E quanto mais cedo a gente promove ferramentas de estimulação para esse contexto, né, voltado ao desenvolvimento de neuroplasticidade cerebral, mais funcionalidade terá essa pessoa enquanto capacidade de mudanças neurais. Quando o tempo passa, fica mais difícil reverter alguns padrões que são considerados difíceis, né, nesse contexto cerebral. Então, na pessoa com autismo, esse neurônio espelho ele está em falha, por isso muitas dificuldades podem ser atribuídas em função dele. É importante que a gente promova ferramentas que leve a essa imitação social, né, a atenção compartilhada, fazer coisas significativas na frente da criança com autismo, explicar sempre que possível o significado daquilo que está sendo feito, para que ela possa ter menos dificuldade nessa interpretação. Comandos diretos e claros são muito mais fáceis de compreensão pela pessoa com autismo do que situações muito abstratas. Provérbios, metáforas, piadas, duplo sentido, ironias, sarcasmos também são mal compreendidas pelas pessoas com autismo em função desse prejuízo de neurônio espelho que traz aí um prejuízo no que chamamos de capacidade de metacognição, que é a compreensão para além daquilo que é posto, tá? Então, o autismo tem uma relação direta com esse prejuízo de neurônios espelhos, consequentemente tem uma dificuldade em atribuir ao outro estados mentais diferentes. Por isso, alguns podem se tornar, no contexto diário, inconvenientes ao dizer alguma coisa, porque são verdadeiros demais, não fazem esse jogo social que a gente faz, são diretos no que vão dizer, né? Ou entendem de forma muito literal por conta desse prejuízo aí metacognitivo, tá? É interessante que a gente estude um pouquinho sobre teoria da mente para entender como esses neurônios espelhos funcionam dentro desse contexto aí do que se descreve nessa teoria muito representativa quando a gente fala de autismo, né? A teoria da mente ela traz esse grande significado aí para a gente entender que muitas vezes há uma percepção alterada nesse contexto aí para respostas adequadas ao meio social em função de prejuízos nessas áreas tão importantes que são nas áreas frontal e parede frontal, onde estão situados boa parte desses neurônios espelhos, tá? Dica de leitura de hoje: Autismo, Azul e de Todas as Cores, um livro da minha autoria, publicado em 2018, onde eu também falo dos neurônios espelhos dentro de um capítulo chamado Neurociência. Interessante porque traz uma linguagem clara, uma linguagem direta para pais, para cuidadores, profissionais da saúde, da educação, quem quer que possa fazer leitura desse material. Autismo, Azul e de Todas as Cores é a dica de leitura de hoje para que a gente desenvolva mais leitura, porque essa é a nossa proposta dessa nova série de vídeos. Eu sou o professor Wilson Cândido, esse foi mais um vídeo da série Por Mais Leitura. Em breve, novos vídeos para vocês. Abraço e até breve.